no sistema, né? Tá ótimo. Tu olhaste lá as aulas tranquilo, os materiais, as atividades para fixação. Beleza. É isso aí. Então, tudo bem, pessoal. Então, pessoal, é o seguinte. Como eu vou dar início aqui à aula, vocês desativem o microfone de vocês para não dar interferência, tudo bem? Beleza. Qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, quando eu estiver ministrando a aula, vocês podem ativar o microfone e falar, tá certo? Não se preocupem se vai atrapalhar ou não. Tudo bem? Então vamos lá, só avisem aí se está sendo compartilhada. Peraí, não tá saindo o áudio, pessoal. Verifique aí, por favor. Porque eu recebi aqui um chat. O Cláudio aqui falou que o seu áudio não está saindo, Ricardo. Eita caramba. Ainda não está saindo, Cláudio. Não, mas aí no caso para ele falar. Verificar rapidão aqui com o Cláudio antes da gente iniciar. E Cláudio, tudo ok ou ainda tá sem som? E Jason, tá saindo normal o som pra ti? Tá, beleza. Rapaz. Rapidão, pessoal, rapidão. Verifica aí, por favor, se está sendo compartilhado. Beleza. Tudo bem? Certo, pessoal, então vamos iniciar aqui a aula como eu comentei para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, fiquem à vontade de ativar o microfone e perguntar, tá certo? Porque vai ter momentos que a gente vai trocar informações que eu vou precisar do feedback de vocês. Aí nesse momento vocês ativem, tudo bem? Certo, pessoal? Então, como estamos nesse sistema agora, né, devido aos decretos de restrição determinada pelo Estado, foi proposto então que essa semana, né, se por acaso não ser estendido o decreto, nós vamos retornar na próxima semana presencial, mas vai ser conforme as notícias, certo? Então essas duas primeiras aulas, que no caso hoje e na quarta, vai ser nesse sistema EAD, onde a gente vai iniciar a nossa aula às 7 horas, né, às 19 horas, até às 20h30, certo? Então, pessoal, essa aqui é a nossa quinta aula, tudo bem? Nós já ministramos 4 aulas e agora estamos na nossa quinta aula, certo? A nossa aula tem como base justamente esse livro aqui, ó. Quem ainda não tem, por favor, me avise que eu vou jogar hoje no link novamente o livro para vocês terem a opção de abaixar, certo? Que esse Fundamento de Física, volume 2, da editora LTC, a nona edição do ano 2011. Tudo bem? Que é do Halliday, Resnick e Walker. Tudo bem, pessoal? Então esse Halliday e Resnick são os caras mesmo fora de série na área da física. Um livro muito bom, bem acadêmico, certo? Com linguagem bem
não muito formal, e o livro é muito bom porque ele vai ensinando de forma gradativa, certo? Porque tem livros que, devido à sua complexidade dos autores e conforme o público, já inicia mesmo com questões bem difíceis, com conceitos mesmo bem específicos, diferente desse livro. Desse livro tem esses momentos que tem uns conceitos que balança, mas só no final de um determinado assunto. Ele inicia bem tranquilo, bem fácil, para a pessoa absorver o assunto para poder aprender, certo? Importante, pessoal, volto a ressaltar isso. Só adicionar aqui um amigo nosso que entrou. Confirma se está sendo compartilhado novamente, pessoal. Até aí, por favor. Pera aí. Beleza, obrigado. Certo, pessoal? Então, ó, recapitulando, é importante, pessoal, que essa disciplina de física 2 no caso, ela é bastante importante que vocês assistam todas as aulas, porque ela é um somatório de conhecimento. Porque se eu perder alguma das aulas, vai ser difícil para a compreensão das próximas aulas, certo? Então, cada aula é um nível. Por exemplo, aula 1 é nível 1, aula 2, nível 2. Ou seja, para poder compreender, diferente de uma disciplina de gestão, uma disciplina de introdução à engenharia, né, que tem títulos específicos, né, que não necessariamente precisa ter o quê? Um pré-requisito da aula anterior. Tudo bem? Agora, diferente dessa disciplina, quem ainda não assistiu, por favor, verifique lá no sistema. Lá está uma aula de 15 minutos a 20 minutos, explicando o que foi abordado em sala de aula. E tem o material, certo? Além de uma bateria de questões. 5 questões, justamente com um gabarito abaixo, para vocês refazerem em casa e verificarem se está batendo com o gabarito. Tudo bem? E outra coisa, pessoal, muito importante também, quando vocês assistirem a aula no sistema, ou como agora nós vamos assistir, é importante que vocês anotem as questões, certo? No caderno de vocês, porque no dia da nossa avaliação, aí eu ainda vou verificar se vai ser pesquisada ou não, porque se a prova for pesquisada, o único material de apoio que vocês vão usar vai ser só o caderno, certo? Porque é proibido a utilização de celulares, justamente para evitar a troca de informações pelo WhatsApp ou procurar algo mais específico pelo Google, tudo bem? Então é importante que vocês, quando forem estudar e agora durante a aula, vocês possam anotar, tudo bem? As questões que nós vamos trabalhar e alguns conceitos, porque no dia da prova a gente vai bater de frente justamente com as questões que a gente trabalhou em sala de aula. Não se preocupa que não vai ser nada fora do normal, vai ser tudo bem tranquilo, porque a minha preocupação, como eu comentei até no primeiro dia de aula, é que vocês aprendam, não grave nada. Não gravem fórmula, não. Tenham conhecimento, entrem em contato com a física para poder identificar como é que os fenômenos acontecem, porque a temperatura de um local é variável em relação à sua localização, a pressão, a altitude, então, entre outros fatores, certo? Então, o importante da física é isso, que como vocês vão ser engenheiros eletrônicos, vocês têm que estar mesmo a par de todas as situações em relação às mudanças e transformações em processos que vocês estiverem realizando. Beleza? Então, a nossa aula de hoje vai ter como base justamente o que? A primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Como a gente já comentou nas aulas anteriores, a gente já comentou sobre a lei zero da termodinâmica, né? Que é justamente relacionado com o equilíbrio térmico. Tudo bem? Então, antes da gente iniciar esse tema de a primeira lei da termodinâmica, vamos fazer uma breve revisão da aula passada, justamente identificando quais são as fórmulas da calometria que vamos utilizar, e depois vamos fazer mais umas 3 questõezinhas aqui, para depois a gente entrar na aula sobre a primeira lei da termodinâmica, certo? Porque na aula passada, presencialmente, nós trabalhamos somente 3 questões. Então, para esse assunto ficar de forma
sem dúvida nenhuma, para que vocês, quando forem refazer questões, estudarem outros materiais, pesquisarem pela internet algo semelhante, vocês não tenham dúvida. Tudo bem? Então, a primeira questão, lembrando, pessoal, o que vem aqui é calor, viu? Então, das questões da calometria, é importante a gente relembrar sobre capacidade térmica, né? Então, o que seria a capacidade térmica, pessoal? Capacidade térmica é a razão, né, entre o calor recebido e o calor perdido por um corpo e uma respectiva variação de temperatura, certo? Então, um exemplo que a gente pode comentar, eu tenho aqui um cubo, por exemplo, um cubo de material, um cubo de madeira, certo? Então a gente sabe que esse cubo de madeira, ele pode variar o que? Sua temperatura conforme o calor que é adicionado nele. Lembrando, pessoal, é importante que vocês relembrem disso. É diferente calor e temperatura, certo? Temperatura está relacionado com o que, pessoal? Com o número de moléculas, né, em relação à agitação molecular de um determinado material. Por exemplo, só adicionar aqui, pessoal. Relembrando, pessoal, calor, temperatura está relacionado com a variação molecular do objeto. Porque, como a gente sabe, quando a gente tem uma variação molecular onde as moléculas estão mais próximas em si, a temperatura está baixa, né? Agora, quando a gente ocorre uma agitação molecular, né, aí a gente está em alta temperatura. Tudo bem? Então, lembrando, categoricamente, né, pessoal? Quanto maior a temperatura, né, consequentemente, né, temos o que? Maior calor, né? Agora, em relação a calor, calor é justamente o que, pessoal? Trânsito de energia, certo? Ou seja, entre um sistema e um meio, como a gente comentou na aula passada, é importante vocês relembrarem disso, né? Ou entre dois objetos, né? Se eu tenho dois objetos com diferente temperatura, quando eu aproximo esses materiais ou quando eles ficam em contato, ocorre o que, pessoal? Uma troca de calor, ou seja, troca de energia. Então, lembrar de energia em trânsito, vocês estão falando de calor, temperatura em relação à agitação molecular do objeto. Tudo bem? Lembre-se disso, porque vocês não podem pensar, né, que temperatura e calor é a mesma coisa, certo? Então temos aqui a capacidade térmica, né, de um objeto, é a constante proporcionalidade entre o calor recebido ou cedido, certo, pelo objeto, e a variação de temperatura quando ocorre essa troca, né, de calor, certo? Se o objeto está recebendo ou se ele está cedendo calor. Um exemplo que a gente sempre comenta em sala de aula, né? Se eu estou com um café, né, quente, vamos chutar aqui a temperatura aproximadamente 60 graus Celsius, 55 graus Celsius. Se eu vou para um local, para uma área ambiente, né, por exemplo, uma sala, uma cozinha, que a temperatura está em torno de 25 graus Celsius. A tendência desse café é justamente o que, pessoal? Esfriar, né? E por que esse café esfria, pessoal? Porque ele está o quê? Cedendo calor. Para poder entrar em equilíbrio térmico juntamente com o ambiente. Agora, se a gente levar um refrigerante gelado, né, que a temperatura está baixa, o que vai acontecer se eu entrar num local, uma cozinha, num ambiente que a temperatura está maior que a temperatura do objeto, que é o sistema, como o refrigerante? A tendência qual é? É ele o quê? Absorver o calor desse ambiente, certo? Pessoal, Pessoal, quem está com o microfone aí ligado, por favor, desliga aí porque está dando interferência. Valeu. Beleza, então vamos lá. Então, pessoal, lembrando, a primeira forma da calometria relacionada com capacidade térmica é justamente esse. Q igual C, que é a capacidade térmica, vezes a variação de temperatura. Lembrando que sempre a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a capacidade calorífica tem a unidade de energia por grau ou energia por Kelvin. Agora é o calor específico, pessoal, né?
calor específico é justamente o que, pessoal? É a razão, né, entre a capacidade térmica sobre a massa do objeto, né? Aí a gente fazendo toda a mudança matemática, a gente chega nessa fórmula final aqui, outra fórmula do calor, conhecida até como calor sensível, né? Peraí. Pessoal, eu pausei para poder, para que um aluno entrasse. Certo, pessoal? Então temos que relacionado com o calor específico, né? Temos que é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, né? Ou seja, quando dois objetos feitos do mesmo material, por exemplo, mármore, né, tem uma capacidade térmica que é proporcional ao que? A sua massa, né? Um exemplo que a gente pode comentar é se eu tenho um óleo, né? Tenho aqui uma garrafa de óleo de 1 litro e eu tenho outra garrafa com o mesmo óleo, com a mesma substância, de 200 ml. Então, para a gente aplicar calor nesse óleo, para que ele mude, para que ele entre num processo de para cozinhar algo do tipo, porque o óleo, como a gente sabe, ele tem a temperatura dele de ebulição, né? Então, para que ele entre nesse estado de ebulição, consequentemente a gente sabe que é preciso o quê? Aplicar mais calor no quê? No óleo de 1 litro do que de 200 ml, né? Então, a capacidade térmica é o quê? Ela é proporcional à sua massa, né? Então, assim é conveniente definir a capacidade térmica por unidade de massa, que é justamente o que, pessoal? O calor específico. Que é essa fórmula assim, ó. Calor específico é uma capacidade térmica sobre massa. Certo? Então está aqui a outra forma da calometria que a gente conhece como calor sensível. E o calor específico molar, pessoal, é um valor atribuído justamente quando utiliza, né, questões que especificam um valor de 1 mol de capacidade específica molar é justamente esse valor aqui, de 6,2 vezes 10 elevado a 23 unidades elementares de qualquer substância. Isso aqui é mais por critério de informação que eu inseri para vocês. Mas lembrando, pessoal, já comentamos 2 formas. A forma do calor, que envolve calor, a capacidade térmica, e a forma do calor, né, que é calor sensível, que ela tem o que? A capacidade térmica, né? Não, o calor específico inserido na sua equação. Tudo bem? Então, assimila essas 2 formas. A do calor que envolve a capacidade térmica e o calor que envolve o calor específico. E temos aqui, pessoal, também outra fórmula do calor, que Q é igual a M vezes L, que é justamente que esse L, o calor latente ou calor de transformação. Ou seja, a quantidade de energia por unidade de massa que deve ser transferida sobre a forma de calor quando a amostra sofre uma mudança de fase, pessoal. Ou seja, a temperatura ela se mantém constante e ocorre o que? Só uma mudança de fase. Né? Por exemplo, estou fazendo, né, a mudança de estado sólido para o líquido de um cubo de gelo. Então vamos chutar aqui uma temperatura de 70 graus, mais ou menos. A gente ocorreu o que? Uma mudança de estado, né, do sólido para o líquido. Mas se a gente prestar atenção em algum momento, que essa temperatura lá vai estar aqui, constante, em algum momento dessa mudança. Ou seja, a temperatura que estava inicialmente 70 graus Celsius aplicada no gelo, né? Depois estava essa mesma temperatura no líquido, né? Então, mas ocorreu o quê? Uma mudança de estado. E a temperatura o quê? Se manteve constante, estava igual em ambas as partes. Aí a gente tem o quê? O calor latente, né? Um exemplo, pessoal, quando a gente coloca, né, para descongelar algum produto, uma frigideira, ou alguma carne que está congelada na frigideira, que ela sai do seu estado sólido, né, para ficar aquele mais molinha, né, próximo ali do estado líquido, né. Então a gente sabe que a temperatura que é a mesma que está sendo aplicada ali na frigideira, mas ocorre o que? Uma mudança de estado. Então quando ocorre essa mudança de estado, mantendo a temperatura, é calor latente.
Então, pessoal, temos aqui os valores atribuídos do calor latente, né? Relacionado com calor de vaporização, temos esse, que é 2.256 kJ por quilograma, né? Ou seja, pessoal, o calor de vaporização é quando é do estado líquido para o gasoso. Agora, calor de infusão é quando é do estado sólido para o líquido, né? Ou seja, já é um valor de 333 kJ por quilograma. Lembrando, pessoal, por que do estado líquido para o gasoso o valor é maior do que do estado sólido para o líquido? É porque, justamente, como a gente sabe, quanto maior a temperatura, o quê? Maior a agitação molecular. Então, para ter essa agitação molecular, tem que ter o quê? A quebra, né, das ligações das moléculas, né? Então, quando é do estado líquido para o gasoso, pelo fato das moléculas começarem a se agitar mais, fica mais dificultoso aplicar o quê? Essa quebra de ligação entre as moléculas. Então, por isso, é aplicado o quê? Mais calor latente para poder chegar nesse processo. Sabe, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Porque nós vamos agora trabalhar questões para assimilar esse assunto, para não ficar mais nenhuma dúvida relacionada a ele. Tudo bem? Então vamos lá. Então temos aqui, pessoal, então uma questão. Dona Joana é cozinheira e precisa de 80 graus Celsius para sua receita, né? Ou seja, então, como não tem nenhum termômetro, decide misturar água fria que obtém de seu filtro, né, a uma temperatura de qual, pessoal? 25 graus Celsius, com a água fervente, certo? Então, nesse primeiro momento a gente tem o quê? Que ela estava com uma panela, né, que já tinha o quê? Uma água que estava fervendo, tudo bem? Já estava fervendo e ela quer lá, não, mas eu quero uma temperatura de 80 graus Celsius, então eu vou aplicar o quê? Uma água da temperatura ambiente para fazer a mistura para chegar mais próximo do quê? Dos 80 graus Celsius. Então temos o quê? 2 copos que foram misturados, tudo bem? Então, só não sabe, né, que em que proporção deve ser fazer a mistura, né? Qual a quantidade de litros respectiva dessas duas misturas. Então resolve então pedir ajuda para o seu filho, um excelente aluno de física. Então, após alguns cálculos em que levou em conta o fato de morar no litoral e que desprezou todas as possíveis perdas de calor, né? Ou seja, pessoal, desse comentário aqui a gente já tem entendimento que é o que? Um sistema isolado, né? Ele está levando em consideração que ocorre o quê? Troca de calor entre os outros sistemas. Então, o ambiente externo, né, onde está rolando essa troca de calor, ela não tem o quê? Interferência. Tudo bem? Porque que a gente sabe, pessoal, todo produto, quando é feito uma aplicação de calor, né, o ambiente é o quê? Interfere, né, conforme o tempo que ele está ali exposto. Mas nessa situação aqui, né, da questão, é um sistema isolado. Então ela orienta o quê? A sua mãe a misturar um copo de 200 ml de água do filtro com uma quantidade de água fervente, né, em ml. É igual. Então, pessoal, retornando aqui novamente, ele orienta a sua mãe a misturar um copo de 200 ml lá do filtro de temperatura de 25 graus Celsius, né, a uma quantidade de quê? De água fervente. Então a gente quer identificar o quê? O que é que ele está pedindo a questão? A quantidade de água fervente. Isso aqui é da água à temperatura ambiente e da temperatura fervente. Então, para essa aplicação de questão, a gente vai utilizar o que, pessoal? A gente vai utilizar a fórmula do calor sensível, né? Que é o Q igual M vezes C vezes variação de temperatura, onde aquele C é o calor específico. Como é da água, então, lembrando, pessoal, o calor específico da água é igual a 1, certo? Mas, como tem esses dois são produtos iguais, né? São objetos iguais, no caso a água, a gente pode fazer o quê? A desconsideração quando for fazer a soma entre eles, que é justamente essa situação. Então vamos lá, ó, pessoal, pelo fato do sistema ser isolado, a gente tem o quê? Que o somatório dos calores trocados é nulo, certo? Então Q1, né, mais Q2
é igual a zero. O de Q1 é o calor, né? Quando está o que? A água na temperatura ambiente, a 25 graus Celsius. E Q2 é a temperatura o que, pessoal? Que está o que? Água fervente. Então a gente aplica aqui a formulação, né? Que Q1 é igual ao que? M1 vezes calor específico vezes a variação de temperatura, mais Q2, M2 vezes o calor específico vezes a variação de temperatura igual a zero. Como os valores de calor específico é de um mesmo produto, nós estamos falando da água, a gente pode fazer o que? Desconsiderar, certo? A gente pode cortar, porque independente do valor, como são iguais e estão utilizados no sistema, né? A gente pode fazer o que? Cortá-los, certo? Então, em relação aqui, pessoal, a água, a temperatura ambiente, temos que na questão ele falou o que? 200 ml, né? Da massa. Então a gente acrescenta aqui 200 vezes a variação de temperatura, né? Ou seja, a temperatura final da água, que na questão está informando que a cozinheira precisa para a sua receita, é 80 graus Celsius. Então a gente coloca, né? TF, que é a temperatura final 80, menos a temperatura inicial. Qual é a temperatura inicial da água? Que ela tirou do filtro? 25. Então tudo bem, 80 menos 25. Mais M2. O que seria esse M2, pessoal? A água fervente, né? A quantidade de água fervente que a gente está buscando na questão. Então M2, aí vezes a variação de temperatura. Lembrando, temperatura final do sistema, 80 graus Celsius, né? E a temperatura inicial? A gente colocou o que? O valor de 100. Por que colocamos o valor de 100? Porque a água já estava o que, pessoal? A água que estava anteriormente na panela, antes de ser misturado com água de filtro, ela estava fervendo. Então, a temperatura de ebulição da água é justamente o que, pessoal? 100 graus Celsius. Então, a partir de 100 graus Celsius, a água tem sua mudança do estado líquido para o estado gasoso. Tudo bem? Então, dando continuidade aqui na questão, temos que 20 vezes M2 é igual a 11.000. Tudo bem, pessoal? Aqui fazendo todos os processos matemáticos, certo? Então, temos que M2 é igual a 550 gramas. Ou seja, precisamos de 550 gramas ou 550 ml para termos o que, pessoal? Água fervente, para que elas possam estar próximo de 80 graus Celsius a mistura dessas duas águas. Então, aqui é a opção letra E. Pessoal, esse é o momento. Ficou alguma dúvida em relação a essa questão? Oi? Podem falar, pessoal. Fica à vontade. Não podemos deixar dúvida. Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Alguém está anotando essa questão? Ou vai deixar para anotar quando tiver com o material? Porque se tiver anotando a questão, eu vou deixar o tempo, não tem problema nenhum. Porque, como eu falei para vocês, é importante que vocês anotem. Porque caso a prova seja pesquisada, vocês vão utilizar somente o caderno. Tem alguém anotando a questão? Se tiver, eu espero. Oi? Eu vou disponibilizar em seguida. Então eu posso passar, pessoal? Ou se tiver anotando, eu espero, sem problema algum. Por que eu digo assim, pessoal? Que é muito bom, né? A gente anotar a questão na hora da aula. Porque a gente está ali o quê? Com entendimento na questão. Porque tem situações que quando a gente for revisar o material, a gente vai verificar a questão, a gente não lembra. A gente acaba esquecendo algum passo, alguma coisa. Rapaz, o que foi comentado mesmo? Naquele dia eu sabia, mas agora eu fui passar aqui o papel, acabei esquecendo. Aí atrapalha. Entendeu? Mas fica a critério de vocês. Posso passar então? Ou tem alguém anotando? Oi. Pode falar. Pode falar.
Não, ainda não tá no AVA não, ainda vou jogar no AVA, ainda vou disponibilizar lá. Pessoal, ah tá. Pessoal, da turma aqui, posso passar ou tem alguém anotando? Então beleza, então vamos lá. Então beleza, ó, mas não esqueça pessoal, quando tiverem com o material em mãos, por favor, vocês anotem no caderno de vocês, porque isso aqui pode ser, querendo ou não, uma questão de prova. Tudo bem? Ó pessoal, agora essa questão aqui é muito boa, né? Isso aqui é mais para a gente treinar a nossa matemática. Temos aqui, ó, uma mesma quantidade de calor, né, que é o famoso Q, é fornecida a massas iguais de dois líquidos diferentes, né? Então vamos aqui assimilar a nossa questão, certo? Então temos aqui massas iguais, mas líquidos diferentes. Então temos o que? O líquido 1 e líquido 2. E foram o que, pessoal? Foram aplicar, né, a mesma quantidade de calor para esses ambos os líquidos. Então durante o aquecimento, os líquidos não alteraram o seu estado físico, né? Ou seja, se não alterou o seu estado físico, a gente pode considerar o que, pessoal? Que não houve o que? Calor latente, né? Como a gente comentou no início da aula. A gente utiliza o que? Calor latente, ou calor de transformação, quando ocorre o que? Mudança de estado, né? Físico. Então, vamos lá. Os líquidos vão alterar o seu estado físico e os seus calores específicos, pessoal, ou seja, permanecer o que? Constantes, ou seja, então fazendo aqui a relação do líquido 1 com o líquido 2 em relação ao calor específico deles, temos aqui essa equação, C1 igual 5 vezes C2, certo? Quando a gente está relacionando os dois calores específicos de ambos os líquidos. Então vamos lá. Então, na situação acima, os líquidos 1 e 2 sofrem, respectivamente, variação de temperatura, variação T1 e variação T2, né? Então, botando em evidência, a variação T1 é igual a... Então, vamos lá, pessoal. Então, como ele comentou, né? Foi aplicado o quê? Calores iguais, né? Ambos os líquidos. Então, temos essa relação. Q1 igual a Q2. Como ele falou que não ocorre estado físico, né? E ele atribuiu o valor de calor específico, então a gente já sabe que a gente utiliza o quê? Aquela fórmula do calor sensível, né? Que é a fórmula do calor que envolve calor específico. Então temos que M1 é o quê? Massa 1 vezes C1 vezes variação de temperatura, né? E M2? Massa 2 igual C2 vezes variação de temperatura, né? Então, pessoal, nessa situação, como ele comentou que as massas são iguais, a gente pode o quê, ó? Cortá-las, né? Desconsiderá-las, né? Relação. Certo? Porque se fosse massas diferentes, tinha que ser atribuídos os valores e elas continuavam o quê? Na equação. Na resolução aqui do problema. Tudo bem? Então, atribuindo então que C1 é igual a quê? 5 vezes C2, né? Então a gente coloca aqui o valor de 5 vezes C2, né? Vezes a variação de temperatura em 1 igual C2 é o que? É o próprio C2, né? C2 vezes a variação de temperatura em 2 no líquido 2. Então temos a relação jogando esses 5C2 pro outro lado, né? Pro outro mesmo. A gente consegue o que? Cancelar, né? O C2 com o C2. Então temos que a variação de temperatura em 1 no líquido 1 é igual a quê? Variação de temperatura no líquido 2 sobre 5. Certo? Então temos aqui a nossa resposta, que é justamente essa aqui, a letra A. Tudo bem? Então, pessoal, como vocês podem observar nessa questão, não foi aplicado dados nenhum, né? Diferente das outras questões que nós estamos trabalhando, especificando o calor específico, massa. Aqui foi só, foi mais entendimento de todos os conceitos que a gente trabalhou, né? E sempre lendo com calma e verificando como a situação está se desenrolando. Tudo bem? Ficou alguma dúvida nessa questão aqui, pessoal?
Isso aqui é bacana, tranquilo mesmo. Então vamos lá. Certo, pessoal, agora vamos chegar aqui numa questão. Ela é bem importante, que a gente vai envolver capacidade do calor sensível, né? Que envolve calor específico, mas calor latente. Tudo bem? Então temos aqui, ó. Pessoal, quem tiver com o caderno, eu acho preferível adotar essa questão, porque daqui a pouco eu vou passar uma questão, que vai ser essa aqui, para vocês treinarem aí. Certo? Então, que ela vai ser parecidíssima com essa questão que nós vamos trabalhar agora. Só para verificar se vocês realmente estão aprendendo e para que durante essa aula EAD o aluno também possa o quê? Também praticar. Certo? Ou seja, então vai ser a única questão que vocês vão praticar hoje. Então, para entendimento dela, da questão que vocês vão fazer em seguida, vocês têm que anotar e entender todos os passos dessa questão. Tudo bem? Então, quem tiver em casa com o caderno, porque eu acredito que tem situações que tem pessoas que estão se deslocando do serviço para casa, ou vice-versa, que está tendo a opção somente de visualizar a aula, né? Mas se tiver pessoas em situações que esteja com papel em mão, esteja sentado, tranquilo em suas residências, ou em qualquer local que esteja, e tiver a oportunidade de poder anotar, anota essa questão. Tudo bem? Então a questão é o que, pessoal? Que a quantidade de calor, qual é a quantidade, né, na verdade, qual é a quantidade de calor que deve absorver a amostra de gelo de massa de 720 gramas a menos 10 graus Celsius para passar o estado líquido a 15 graus Celsius. Certo? Então vamos lá. Vamos entender antes da gente verificar a aplicabilidade, né, a forma que nós vamos atribuir no desenvolvimento da questão. Então, no primeiro momento temos o que? Ele comentou, né, que ele temos o que? Um cubo de gelo de massa de 620 gramas que vai ser aplicado o que, pessoal? Um calor a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Né? Não, desculpa, pessoal. A massa, né, de 620 graus, 720 gramas, né? A massa do gelo, que ele está o quê? Uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, a transformação que a gente quer identificar é o quê? Quanto calor for aplicado para que esse sólido, né, o gelo, se transforme em quê? Em líquido, e que a temperatura desse líquido esteja o quê? A 15 graus Celsius. Tudo bem? Então vamos lá. Então, primeiro citamos então a quantidade de calor. Temos então três situações, pessoal. Né? Que é justamente o quê? O Q1, Q2 e Q3. Certo? Então, nesse primeiro momento aqui, como vocês podem observar na imagem, né, é o aquecimento do gelo. Que é o que a gente categoriza como primeiro processo, processo 1. Que é justamente o quê? A temperatura do gelo, que inicialmente está a menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Certo? Já o Q2 é a fusão do gelo, né? A mudança de estado. Então a gente utiliza aquela forma que envolve o quê? Calor latente, né? Como vocês podem observar aqui, ó, o gelo a 0 graus Celsius se transforma em água também na mesma temperatura. Tudo bem? Ou seja, a temperatura se manteve constante nesse processo. Então temos aqui o Q2, que é a fusão do gelo, certo? E temos o Q3, que é o que a gente quer, né, nessa parte final, né? Que é justamente o que? A água, que está a uma temperatura de 0 graus Celsius para uma temperatura de 15 graus Celsius. Ou seja, pessoal, são três etapas que tem que ter o quê? Três formulações para que no final ser o quê? Ser somado Q1 mais Q2 mais Q3 para a gente ter o quê? QT, que é o calor total, que é a quantidade de calor necessária para ocorrer essa transformação. Tudo bem? Então vamos lá. Então, como a gente comentou, né, a quantidade total de calor recebido para que o gelo de uma massa de 620 gramas seja transformado em líquido, onde no estado inicial, da temperatura inicial desse gelo era menos 10 graus Celsius, até virar o estado líquido a menos 15 graus Celsius. Então temos aqui que o Q1, né, pessoal? O calor para aquecer o gelo. Temos que a temperatura inicial é quanto? Que foi dado na questão? Menos 10 graus Celsius, né?
e a temperatura final, 0. Então temos que a variação de temperatura é igual a quê? Igual a 10. Certo? Que TF é 0, menos, aí bota parêntese, menos 10 graus Celsius. Então menos com menos é o quê? Mais, né? Aí ele foi dado aqui na questão, uma tabela, temos o que? O calor específico do gelo, que é de 2,22 joules quilograma, não, grama Kelvin, certo? Joules barra grama Kelvin, onde temos a aplicação da fórmula, né? Q1 igual capacidade específica do gelo vezes a massa do gelo vezes a variação de temperatura. Então temos que Q1 é o quê? 2,2, que é o calor específico, vezes 720, que é a massa, vezes 10, que é a variação de temperatura. Então temos que o valor de Q1 é o quê? 15,98 quilojoules. Tudo bem? Porque aqui deu um valor de 15.908 e carará, né? Mas como é quilojoules, aí ele reduziu, né? Ficou 15,98. Tudo bem? E se a gente for fazer aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma calculadora, só para critério de dúvida. Vamos fazer aqui, ó, 2,2 vezes 720 vezes 10. Temos aqui, ó, valor de 15.984, né? Como eu quero para quilojoules, porque está em caloria, né? E eu quero não, está em joules normal e eu quero para quilojoules, a gente divide o quê? Esse valor por 1000, né? Então a gente já bota aqui esse valor, divide por 1000. Aí dá justamente esse valor de 15,98 quilojoules. Tudo bem? Então vamos lá agora para Q2, que é o calor total para a fusão, né? Que, pessoal, ou seja, para a fusão do gelo é a mudança de estado, né? Estado sólido para o estado líquido. Onde temos que a variação de temperatura é 0, né? Porque o que? A temperatura é o que? Constante. Então a gente não utiliza na formulação a variação de temperatura, né? Então temos que o que? Que Q2 é igual a massa, né, do gelo, 620, vezes o que? O calor latente, né? Que é o LF, né? O calor latente de fusão, que é 333, que é igual a 239,8 quilojoules. Tudo bem? Ou seja, achamos aqui um valor, né? Essa multiplicação temos aqui um valor e depois dividimos por 1000 para a gente botar na unidade quilojoules. Mas fica a critério de quem estiver fazendo a questão. Se quiser botar só em joules, não tem problema nenhum. Se quem quiser fazer para quilojoules, também está ótimo. Fica a critério de quem estiver respondendo a questão. Certo? Pô, eu reduzi assim, pessoal, para não ficar assim um número muito extenso, né? Então, em Q3, pessoal, temos aqui, ó, que calor para aquecer a água, onde a temperatura, né, quando ocorreu a mudança de estado, estava o que, pessoal? Estava 0 graus Celsius. E a gente quer o que? A temperatura final, que está pedindo na nossa questão, 15 graus Celsius. Então temos aqui 15 graus Celsius. Logo a variação de temperatura é o que, pessoal? Temperatura final menos a temperatura inicial. E o valor deu 15. Logo, foi dado também na questão o que? O calor específico da água, né? Que é 4,187 joules quilograma Kelvin. Então temos, jogando aqui na fórmula, né? Temos que Q3 é igual a capacidade específica da água vezes a massa vezes a variação de temperatura. Então temos aqui o valor do calor específico da água em joules, certo? Porque esse valor específico da água em calorias é igual a 1, tudo bem? Agora em joules é 4,187, que a gente já até comentou nas aulas anteriores, a relação condutor de calorias para joules ou condutor de joules para calorias, certo? É importante sempre relembrar isso, ficar atento conforme a questão está solicitando. Se a questão tiver dado dados em calorias e eu quero o valor e ele pede um valor em joules, aí a gente tem que fazer essa relação, essa multiplicação, certo? Por exemplo, eu estou de calorias, eu quero para joules, eu faço o quê? A multiplicação desse valor de calorias, certo? Por exemplo, eu tenho um valor de 10 calorias, eu quero converter para joules. Então eu pego esse valor 10 vezes
4,187, certo? Joules. Agora, quando eu estou de joules para calorias, eu faço o que? O inverso. Eu pego o valor que eu estou em calorias e divido pelo o valor de 4,187. Tudo bem? Isso aí, pessoal, tá nas aulas, viu? Qualquer coisa, mas se tiver dúvida, por favor, fique à vontade. Beleza, então temos aqui Q3, né? Calor específico da água, que é 4,187 vezes 720 a massa, vezes a variação de temperatura, que no caso é 15, como a gente viu aqui anteriormente. Então, fazendo esses valores, temos o quê? Que deu 45,22 kJ. Logo, a quantidade total, pessoal, do calor, que é o QT, né? Que temos aqui o Q, é igual ao quê? Q1 mais Q2 mais Q3, que é justamente esses três valores que a gente encontrou, a soma dos três juntos, que deu 301 kJ. Ou seja, com o calor que for aplicado nesse gelo, que estava inicialmente 720 gramas a menos 10 graus Celsius, né, até chegar no seu estado líquido a uma temperatura de 15 graus Celsius, foi justamente esse valor de 301 kJ. Tudo bem? Pessoal, ficou alguma dúvida, pessoal? Em relação a essa questão? Esse é um momento. Por favor, não fiquem com dúvida não. Porque a próxima questão ela é parecidíssima com essa que nós trabalhamos, mas aí no caso é vocês que vão praticar. Tudo bem? Mas no final eu vou fazer a resolução aqui, ó, para verificar quem acertou e quem não acertou. E para quem errou, verificar qual foi o vacilo que ocorreu, certo? Para não ficar nenhuma dúvida, pessoal. Tudo bem? Esse é o momento. Falem agora aí. Alguma dúvida em relação a essa questão? Justamente. Então, como eu comentei, pessoal, para vocês fazerem a próxima questão, é importante que vocês anotem essa questão aí. Certo? Para vocês terem ela como base para responder a próxima questão. Então eu vou botar aqui um slide aqui nessa primeira parte. Vou dar um tempinho aqui de 3 minutos para vocês anotarem esse slide. E depois o próximo slide dou um tempinho de 7 a 8 minutos para depois vocês fazerem a questão. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vou dar 3 minutos para vocês anotarem aí, ó, o enunciado e esse fluxozinho abaixo aqui para vocês terem entendimento.
E aí, pessoal, posso passar esse slide? Todo mundo já anotou? Beleza. Então anote agora essa parte aqui.
E aí, pessoal, notaram? Tá. Confirme aí, pessoal. Quem já anotou ou tá esperando um pouco. Pode passar? Então tá aqui, pessoal. Nossa questão. Anotem aí e tentem fazer ela. Ó. Temos aqui, então, vamos lá. Ó. Temos inicialmente 200 gramas de gelo a uma temperatura de qual, pessoal? A menos 10 graus Celsius. Né? Então ele pergunta aqui, ó, determine a quantidade de calor em que a mesma massa de gelo deve receber para se transformar em que, pessoal? 200 gramas de água líquida a temperatura de qual? 20 graus Celsius. Tudo bem? Dados, né, para a questão, temos aqui, ó, calor específico do gelo, 0,5 calorias, calor específico da água, 1, e calor latente de fusão, 80 calorias. Ou seja, pessoal, bastante similar à questão passada. Então, é para vocês trabalharem e verificarem se vocês realmente entenderam a questão anterior e para que vocês compreendam o assunto. Tudo bem? Oi, pode falar. Não. Tá dando. Deixa em caloria mesmo. Tranquilo. Perfeito. Ótima pergunta, amigo. Excelente.
Isso, no Q2, justamente. Perfeito.
E cada essa sexta-feira. E aí, pessoal? Alguém já terminou a questão? E aí, terminaram, pessoal? Vai dar aquele mais um tempinho ou tudo certo? Vamos lá. E aí, meus amigos, falem aí. Tô tendo um controle aqui. Oi? Tá. O Gabriel mandou uma mensagem aqui. Gabriel, você acertou. É Gabriel? É, né? Pera aí. Isso. Beleza, Gabriel. Certinho. Alguém mais finalizou, pessoal? Só pra ter um controle? Tá todo mundo respondendo mesmo? Tá tranquilo? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos falar aí. Ah, sim, eu vou aproveitar e fazer logo a chamada aqui. Tá? Certo. O Cláudio Pires. Está presente? Ele está conectado aqui. Beleza. E aí, Cláudio, desenrolou a questão, cara? Beleza, meu irmão. Aí o Gabriel já falou. Gabriel Matos. Jason, está presente? E aí, desenrolou a questão, Jason? Isso aí. Vamos lá. Se é Lima ou Ima Mondego. Mas desculpando se eu estiver pronunciando errado, viu? Está presente? É Ima ou Lima Mondego? Porque tá aparecendo aqui dois I maiúsculo. Não sei se é um I com L. Acho que é Ilma, né? Ilma Mondego. Está presente? Mais uma vez, pessoal. A Ilma Mondego está presente, pessoal? Então
Então vamos pro próximo. Ah, presente. Beleza, valeu. Jardim Elfo. Ah, sim. No chat. Agora que eu tô vendo aqui, chegou a mensagem aqui. Beleza. Laerte. Lacerda. E aí, Laerte, desenrolou a questão? Vamos lá, vamos lá. O Leandro Neves está presente? Ah, para ler o coordenador. Vamos falar, Léo. Eu esqueci. Beleza, Léo. Valeu. Beleza. Valeu. O Lorivan está presente? Beleza. E o Zaqueu Cruz? Ah, o Romulo mandou. Zaqueu, tá presente, meu amigo? Zaqueu Cruz? Conseguiu fazer a questão, Zaqueu? Tentando finalizar, professor. Perfeito. Pessoal, então pra gente não... Por causa do tempo, né? Vamos verificar aqui então a resolução da questão. Certo? Para quem ficou com alguma dúvida em alguma coisa, nós vamos verificar agora. Beleza? Então tá aqui, pessoal, a resolução da questão, né? Vamos ler novamente ela para ficar fácil entendimento. Temos inicialmente, né, 200 gramas de gelo a uma temperatura de quanto? Menos 10 graus Celsius. Tudo bem. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para transformar aqui, pessoal, em 200 gramas de água líquida, né, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, dados o calor específico do gelo, dado o calor específico da água e o calor latente de fusão, então é o mesmo procedimento da questão anterior. Temos o quê? Três calores, né? Q1, Q2, Q3. Então, no Q1, que é a etapa, né, pessoal, de aquecimento, certo? Da temperatura de 20 graus, de menos 10 graus Celsius para a temperatura de 0 graus Celsius, temos aqui a massa 200, a temperatura, a variação de temperatura final menos a temperatura inicial. Então, menos com menos dá o quê? Dá mais, então aqui esse valor deu 10 graus Celsius. Então foi dado, né, que o calor específico do gelo, né, pessoal? Como vocês podem observar aqui, 0,5, né? Foi atribuído aqui. Então a gente joga na formulação daqui do calor sensível, né? Q1 igual a M vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então atribuímos os valores 200 vezes 0,5 vezes 10. Então temos que Q1 é igual a 1000 calorias. Tudo bem. Agora vamos para a fusão do gelo, pessoal, que é justamente o quê? A mudança de fase do estado sólido para o estado líquido. Então temos a massa aqui de 200 gramas e o LF, que ele foi dado na questão, né, pessoal, que é o calor de transformação, o calor latente de 80, né, gramas calorias por grama, né? Então temos aqui, então jogando os valores, temos aqui a formulação, né, que Q2 é igual a M vezes LF, que é o calor latente. Então temos 200 vezes 80. Então temos que Q2 16 mil calorias. Agora a etapa 3, pessoal, justamente qual? É do estado, né, da temperatura 0 para a temperatura de 20 graus Celsius que ele quer na questão, né? E o aquecimento da água líquida.
da mudança de 0 graus Celsius para 20 graus Celsius. Lembrando que anteriormente ela chegou a 20 graus Celsius, mas no estado líquido, né? Agora a gente tem que botar o quê? Acrescentar os 20 graus Celsius. Então temos a massa igual a 200. Vem a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então a final 20 graus Celsius e a inicial 0 graus Celsius, que equivale a 20 graus Celsius. E o calor específico da água no estado líquido é 1, valor 1, né? Então, jogando aqui na fórmula, temos que Q3 é igual a massa vezes calor específico da água líquida vezes variação de temperatura. Então, temos 200 vezes 1 vezes 20. Então, Q3 é igual ao quê? 4.000 calorias. Logo, pessoal, o que ele está pedindo na questão? O calor total, né? Para fazer essa mudança, né? Então, temos que o QT, que é o calor total, é Q1 mais Q2 mais Q3. Logo, os valores aqui que a gente encontrou, né? Q1 mais Q2 mais Q3, totalizando, temos o quê? 21.000 calorias. Convertendo para quilocalorias, temos o quê? 21. Tudo bem? Pessoal, esse é o momento. Ficou alguma dúvida? Porque essa questão aqui é capaz dela estar na nossa provinha. Então, por favor, não fique em dúvida, porque é uma questão um pouquinho trabalhosa, né? No entanto, bem tranquila de entendimento. Certo? Então, tendo conhecimento desse tipo de questão, fazendo essa leitura, sabendo identificar quando vou utilizar Q1, Q2, Q3, que necessidade eu vou utilizar, para a gente dar início à nossa aula de primeira lei da termodinâmica, que tem que ficar tudo bem similarizado nas etapas anteriores. Tudo bem? Então eu vou dar só um minutinho para quem ainda não, 2 minutinhos para quem não conseguiu fazer, anotarem a resolução e, por favor, qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. 2 minutinhos para anotar aí, viu, pessoal? Que ela tá para encerrar, mas eu quero pelo menos comentar um pouquinho da próxima aula. Tudo bem? E aí, pessoal, todo mundo já anotou? Posso passar então? Beleza. Então vamos lá. Certo, meus amigos? Agora então entramos aqui numa etapa muito importante, né? Todo mundo aqui lembra o que é calor, correto? Acho que não está mais nenhuma dúvida em relação ao que é calor. Tudo bem? Lembre-se que calor é o que, pessoal? Trânsito de energia, né? Energia em movimento, troca de energia, certo? Agora temos que compreender o que é o que, pessoal? O trabalho, certo? Lembrando, na Física 1, né? Que você já tiver essa disciplina, quem já teve, no caso. Lembre-se que a fórmula do trabalho é o que, pessoal? Trabalho é igual força vezes deslocamento, certo?
Então a gente vai atribuir esse conceito também para relacionar calor e trabalho. Certo, pessoal? Então aqui, como a gente pode observar aqui nessa imagem, né? Temos nessa situação aqui um sistema e um gás confinado em cilindro com um êmbolo, né? Temos aqui, ó, onde a parede desse cilindro ele é isolado, né? Onde temos aqui internamente um gás, que lembrando, pessoal, esse gás aqui a gente vai atribuir ele como um sistema, certo? Lembrando a aula que a gente já comentou, sistema é aquele material que está sendo o quê? Analisado, onde está ocorrendo o quê? Troca, movimentação molecular e entre outros fatores, certo? E temos aqui um êmbolo, certo? E em cima do êmbolo temos o quê? Umas esferas de chumbo, certo? Então aqui é só para a gente entender o princípio, como surgiu, né? Ou como se entende a lei da termodinâmica, certo? Então, como vocês podem observar aqui na imagem, né? Temos aqui esse W, que o W é caracterizado justamente como trabalho, tudo bem? Então, quando esse êmbolo ele sobe ou desce, ocorre o que, pessoal? O deslocamento do mesmo, certo? Então, quando ocorre o deslocamento, é só lembrar do que, pessoal? Da forma, né, do trabalho, que é força vezes deslocamento, tudo bem? Certo? Então, nessa situação, como vocês podem observar, temos aqui também aqui, ó, o calor, certo? Onde o calor é adicionado conforme um reservatório térmico aqui na parte inferior do cilindro aqui, conectado, onde temos o que? Um controle de temperatura. Consequentemente, quando a gente aumenta a temperatura, certo? A gente proporciona o que, pessoal? Mais calor para o sistema, né? Então, devido ter esse símbolo aqui, para ocorrer a movimentação do mesmo, né? É importante que aumentar a agitação molecular, correto? Então, do gás, então consequentemente vai ter o que? O deslocamento do êmbolo, né? Então, como vocês podem observar, no processo inicial temos o que? Que é a pressão inicial, volume inicial e a temperatura inicial, tudo bem? Então, quando ocorre a aplicação de mais calor no sistema, devido ao aumento da temperatura e o deslocamento do êmbolo no sistema, né, daqui no cilindro, consequentemente a gente ocorre o quê? Uma mudança da pressão, uma mudança do volume e uma mudança também da temperatura. Então, quando ocorre essa mudança, como vocês podem observar, que no caso TF, VF e TF, ocorre o que? Justamente o que, pessoal? O processo termodinâmico. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, temos aqui o reservatório, né? E o sistema. Quando temos o que? Adicionado calor para o sistema, a gente pode observar que o calor ele fica o que, pessoal? Positivo. Lembrando da aula passada, pessoal, anteriores. O calor positivo é quando o Q é igual ao que? Maior que zero. Tudo bem? Agora, quando o sistema tá jogando calor para o reservatório, né? Consequentemente ele está perdendo calor, né? Então fica o que? Calor negativo, certo? E quando o trabalho fica positivo ou negativo, ou seja, o trabalho fica positivo quando tem o que? O levantamento do êmbolo, né? Ou seja, ocorre o deslocamento, consequentemente a gente está o que? Aumentando o trabalho, né? E quando o trabalho fica negativo, pessoal, é quando desce o que? O êmbolo. Comprime mais as moléculas aqui dos gases, consequentemente o trabalho fica negativo. Tudo bem? Então, pessoal, nesse primeiro momento é importante a gente fazer essa similaridade, certo? Para a gente depois dar continuidade na nossa aula, que é para a gente verificar como chegar à nossa fórmula e depois definir, né, a relação entre o calor e o trabalho. Tudo bem? Como o nosso tempo expirou, na próxima aula, que no caso vai ser na quarta-feira, a gente retorna nesse slide, certo? Reexplicando novamente esse processo para a gente dar continuidade, certo? Então, muito obrigado à presença de todos. A nossa aula aqui estamos encerrando devido ao horário, né? Mas eu acredito que a aula foi proveitosa, apesar de ter sido EAD. Mas é que eu nem falei, pessoal, é importante que a gente verifique as aulas anteriores, quem não assistiu, porque essa disciplina ela é só entendida por etapas,
certo? Eu não posso estudar um assunto isolado, certo? Pensando que, se eu estudar bem esse assunto eu vou entender. Não, pessoal, é todo um processo. Tem que assistir desde a primeira aula para poder entender toda a logística relacionada na termodinâmica, né? Que a gente está botando em pauta. Tudo bem? Pessoal, então até então, muitíssimo obrigado a todos. O nosso... verificar se... não. Eu ia verificar se o Leandro estava online, caso ele quisesse comentar algo, alguma coisa. Certo, pessoal? Então, quarta-feira a gente se vê nesse mesmo horário. Certo? Eu sempre vou abrir uns 10 minutos antes das 7, né? Justamente para quem estiver chegando um pouquinho antes já entrar na aula. Mas a gente vai dar início sempre às 19 horas. Tudo bem? Valeu, pessoal. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu.